pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. Vamos conhecer a trágica história de Jumbo, o elefante mais famoso que já existiu no mundo. Ele inspirou os estúdios Disney e até deu o apelido a um avião. Uma equipe de cientistas, juntamente com a equipe da BBC de Londres, analisou os restos mortais desse elefante e desvendou mistérios de uma vida marcada por sofrimento e dor. Jumbo se tornou uma celebridade assim que chegou a Londres, onde milhões se aglomeravam para ver o maior elefante do mundo. Ele desembarcou na capital britânica no ano de 1865, vindo da África, onde foi capturado quando era filhote. Ele seria o novo morador do zoológico londrino. Nessa época era bastante comum a captura de animais para enviá-los aos zoológicos e parques do mundo todo. Hoje ainda existem capturas de elefantes jovens que são usados como animais de carga e transporte. Isso acontece principalmente com elefantes asiáticos em países como a Índia e Tailândia. Jumbo foi tão popular na Inglaterra que até os filhos da Rainha Vitória viraram seus fãs. Ele também inspirou um dos filmes mais famosos da Disney, Dumbo, que conta as aventuras de um elefantinho voador. Também apelidou o avião Boeing 747 devido ao tamanho da aeronave. Até mesmo no Brasil, uma rede de supermercados que pertencia ao grupo Pão de Açúcar nomeou suas lojas com o nome do elefante. O primeiro hipermercado Jumbo foi inaugurado na cidade de Santo André, na Grande São Paulo, no ano de 1971. Hoje, essa rede de lojas não existe mais no Brasil, mas depois que foi comprada por um grupo francês, o nome Jumbo voltou aos supermercados de diversos países, como em Portugal. E claro, com o famoso símbolo do elefante. Recentemente, um grupo de pesquisadores e cientistas de diversas áreas se reuniu para examinar o esqueleto de Jumbo, que está hoje no Museu de História Natural de Nova York. A ideia era desvendar alguns mistérios que rondam o famoso elefante. Como ele morreu exatamente? Por que sofria ataques de fúria? Será que ele foi realmente o maior elefante do mundo? Os resultados da investigação causaram tanto surpresa quanto tristeza nos especialistas. O fato é que a vida real de Jumbo foi muito diferente da fantasia criada pelos estúdios Disney. Fotografias e gravuras da época mostram Jumbo no zoológico de Londres carregando diversos visitantes nas costas. São crianças e adultos. Na época, ter a oportunidade de andar no elefante era certamente uma das aventuras mais emocionantes para as pessoas londrinas. Mas o elefante, que era manso durante o dia, sofria ataques de fúria à noite. Durante os acessos de raiva, ele chegou a destruir diversas vezes as cercas de madeira que ficavam ao seu redor. Alguns relatos afirmam que seu fiel cuidador, chamado Matthew Scott, costumava dar uísque ao animal para acalmá-lo. Como esses acessos de ferocidade passaram a ser frequentes, o Zoológico de Londres concluiu que Jumbo poderia se tornar uma ameaça para o público e decidiu vendê-lo. No ano de 1882, o circo norte-americano Peter Barnum comprou Jumbo. Seu proprietário era Phineas Taylor Barnum, um americano considerado showman e empresário do ramo de entretenimento. O circo deu fama duradoura ao Sr. Barnum. Na verdade, era uma mistura de circo, zoológico e museu. Ele apresentava animais e pessoas diferentes e conquistava a curiosidade de milhares de pessoas. A compra de Jumbo caiu como uma luva para o ambicioso Sr. Barnum. No dia do embarque em Londres, o animal se recusou a entrar em um curral de madeira para ser levado para o navio, quebrando várias vezes as correntes que tentavam contê-lo. Ele só aceitou embarcar quando os donos do circo permitiram que seu cuidador, Scott, viajasse com ele, e ele conseguiu acalmá-lo. Centenas de pessoas foram até o porto se despedir de Jumbo.
Após 2 semanas de viagem, ele desembarcou na costa leste dos Estados Unidos. Em terras norte-americanas, o elefante continuou super popular. Percorreu todo o país com o circo, chegando até o Canadá. Durante a análise dos ossos de Jumbo, os pesquisadores observaram que o elefante tinha uma sobreposição incomum de camadas de ossos novos e velhos nos quadris. Eram sinais de lesões que seu organismo estava tentando reparar. Essas lesões devem ter sido incrivelmente dolorosas e foram resultado do peso que Jumbo teve que transportar, carregando grupos de visitantes. Outra observação foi que o excesso de peso também causou lesões nos joelhos do animal. Observando seus joelhos, os cientistas viram todos os tipos de modificações que não esperariam encontrar um elefante daquela idade. Ele tinha apenas 24 anos e ainda estava crescendo. Os ossos dele parecem mais com ossos de um elefante de 40 ou 50 anos. Quanto à fúria noturna de Jumbo, os cientistas encontraram no crânio do animal uma pista que também pode explicar o comportamento violento: a má formação dos dentes molares. Os elefantes têm 6 dentes, mas apenas um de cada lado, que se desgastam em determinado momento da vida do animal. Quando o dente cai, outro dente nasce para substituí-lo, mas se o dente velho não se desgasta o suficiente, ele não cai, fazendo com que o novo dente fique deformado. A dieta de Jumbo no zoológico e no circo era bem diferente do que de um elefante em seu habitat natural, onde os animais comem uma variedade de vegetação que permite o desgaste dos dentes. Provavelmente, sua dieta era composta de alimentação mais macia, como frutas, verduras e legumes. A conclusão é de que Jumbo sofria com uma dor de dente terrível, que ficava mais latente durante a noite, quando não havia distrações, e provocava os ataques. Em um desses ataques de dor, ele chegou a quebrar suas presas, os marfins. E quanto a seu tamanho, Jumbo era realmente o maior elefante do mundo? Talvez sim, dizem os pesquisadores. Uma fenda na cabeça do fêmur de Jumbo indica que o elefante ainda estava crescendo quando morreu. Ao analisar os ossos, os cientistas determinaram que ele tinha uma altura de 3,45 m do ombro até o chão. Um elefante africano selvagem da mesma idade tem em média 2,84 m. E Jumbo ainda estava em fase de crescimento, então poderia ter se tornado o maior elefante africano de todo o mundo. Após a morte, o corpo de Jumbo foi embalsamado e preservado pela Universidade de Tufts, em Massachusetts, Estados Unidos. Um incêndio destruiu os restos mortais do animal, com exceção da cauda, que foi analisada em uma universidade da Inglaterra. Foram encontrados grandes níveis de nitrogênio nos pelos da cauda de Jumbo, o que indica que ele não era saudável. Ou seja, o corpo do animal não recebia os nutrientes necessários e seu organismo extraía níveis anormais de nitrogênio dos alimentos na tentativa de cicatrizar as frequentes lesões. Sua morte também é um mistério. Jumbo morreu em Ontário, no Canadá, no dia 15 de setembro de 1885. Ele foi atropelado por uma locomotiva. Jumbo e outros animais terminaram suas apresentações durante a noite e foram levados de volta aos seus vagões para viajarem até o próximo local de apresentação do circo. E de repente, enquanto Jumbo e um pequeno elefante chamado Tom estavam sendo conduzidos para os seus vagões, um trem desgovernado atingiu os animais. O dono do circo, o Sr. Barnum, contou a história de que Jumbo morreu salvando o jovem elefante Tom, que seria atingido pela locomotiva. Mas outras testemunhas desmentiram isso. Entre as muitas fotografias e gravuras do acervo de Jumbo, uma chamou a atenção dos cientistas. A imagem mostra Jumbo morto após a colisão com o trem, e é possível observar marcas profundas em seu quadril. As marcas indicam que o trem atropelou Jumbo por trás, quando o elefante estava sendo embarcado em um vagão. O esqueleto não apresenta fraturas, o que fez os cientistas concluírem que Jumbo morreu de hemorragia interna. Na foto tirada após a morte de Jumbo, Matthew Scott, seu fiel cuidador, aparece ao lado do corpo. Segundo contam,
Ele chorou inconsolavelmente diante da partida do amigo inseparável. Uma estátua de tamanho real do elefante foi erguida no ano de 1985, em St. Thomas, Ontário, Canadá, para comemorar o centenário da morte do famoso elefante. O museu local é praticamente um memorial ao elefante. Os elefantes são animais muito inteligentes, vivem em grupo e formam uma sociedade bastante complexa. Os elefantes precisam de lugares enormes para caminhar bastante, procurar comida e viver de forma adequada. O lugar correto desses animais é a natureza e o convívio com outros elefantes. E é isso aí, pessoal. Gostaram desse documentário? Infelizmente, é uma história verdadeira, marcado por muito sofrimento e dor. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva aqui no canal Animal TV. Tchau, pessoal, até a próxima!